Olá, estamos em mais um episódio do podcast da Treine Lab. Sempre com convidados incríveis e hoje não é diferente. Estamos aqui com a Yasmin e com o Samuel. Eles irão se apresentar, mas antes disso, quem chegou até aqui, curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe com quantas pessoas você puder, porque hoje nós iremos falar sobre a formação médica e movimentos acadêmicos. Vocês vão entender tudo porque eu estou falando sobre isso. Você tem interesse ou está cursando medicina? O Samuel e a Yasmin vão contar parte da trajetória e os movimentos que eles estão inseridos. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Prazer estar aqui. Representando a IMED-DF, que a Ju comentou sobre movimentos acadêmicos, que é a Associação dos Estudantes de Medicina do Distrito Federal. É um prazer estar aqui no pódio da Treine Lab. Estou aqui com meu parceiro, meu braço direito, que é o Sam, meu vice-presidente dentro da Associação dos Estudantes de Medicina. Muito obrigada, viu, Ju? Obrigada a vocês por se dedicarem essa manhã em falar sobre a história de vocês, sobre esses movimentos que são super importantes desde já, né? É desde o início. Então, contem pra gente, Samuel e Yasmin, primeiro, quem são vocês, né? Onde estão aí cursando medicina, por que estão na medicina? Contem a trajetória. Breve, mas nos contem. Ok, vou começar então. Então, muito prazer, gente. Eu sou a Yasmin. Eu tô no 8º semestre de medicina. Eu faço medicina na Universidade Católica de Brasília. E a minha trajetória começou, parece clichê, mas desde pequenininha. Mas quando eu tomei consciência mesmo e propriedade, falando que a medicina é pra mim, foi quando a minha irmãzinha surgiu na minha vida. Ela tem síndrome de Rett, então eu tive contato com médicos, com hospitais desde cedo. E eu tive profissionais muito bons e profissionais muito ruins. E dentro, em vindas e vindas em hospitais, eu percebi que queria aquela profissão para mim, sabe? Para suprir a incapacidade da criança pequena de cuidar de uma irmã que é especial, que a síndrome de Rett é uma síndrome muito rara, que a maioria dessa síndrome acomete mais em meninas, e que dá muita crise epilética. O diagnóstico da minha irmã só foi fechado com 8 anos de idade, quase 10, assim, e os médicos falaram que ela não ia sobreviver e tudo mais. Então foi um período bem complicado, assim, da minha vida, mas que me forjou muito a querer essa profissão, que é salvar vidas. E no meio do caminho foi tendo algumas intercorrências, fui me envolvendo a muitos movimentos sociais, mas de primazia foi isso, essa paixão da medicina surgiu pela minha irmã, sabe? E tirar aquela incapacidade daquela menina de não poder salvar a irmã em crises que tinha e tudo mais. Nesse sofrimento, talvez. Exato. E ao longo, né, fui amadurecendo a ideia e fui me apaixonando cada vez mais pelo corpo humano, pelo cérebro em si, que é um dos órgãos que eu sou mais apaixonada, assim. Além do fisiológico, né, mas a psique humana, a questão do comportamental. Eu sou muito apaixonada pelo ser humano, então a medicina entrou para mim de maneira dolorosa no início, né? Advindo de um sofrimento, mas foi florescendo e que está cada vez mais crescendo e enraizando em cuidar e aliviar o sofrimento humano, sabe? Sim. É conhecer todas as teorias e técnicas, mas ao tocar numa alma humana, ser apenas uma alma humana. Eu acho que isso tem muito a ver do meu propósito de vida. Então, é isso. Eu quero saber um pouquinho mais depois sobre a história da sua irmã, como ela está hoje. Uhum. E o Samuel. Como a medicina surgiu aí, Samuel, na sua trajetória? A minha trajetória, na realidade, foi até um pouco mais simplória que a da Yasmin, mas desde o ensino médio eu sempre pensei em perseguir uma carreira que me possibilitasse ter muito contato com diversas pessoas, inclusive ao redor do mundo. Então eu não pensava em profissões que me limitassem, por exemplo, a ficar num país só ou num estado só, desde o ensino médio. E aí, quando eu me formei, eu pensei em diversas áreas, né? A gente se
se pega pensando em que área que a gente quer atuar, e eu acabei indo para a área da saúde. Primeiro eu passei para, acredito que foi enfermagem, numa federal do Goiás, né, na PUC, não, PUC não, na UFG de Goiânia, Universidade né, Federal de de Goiás. Goiânia, de Aham. Goiânia, na sede de Goiânia. E foi, na realidade, um impulso da minha mãe falando: Samuel, se você pensa em fazer na área da saúde, então tenta medicina. Só que, de início, assim, bateu um certo medo, porque é muito tempo estudando, é muito tempo se Muita dedicando, é dedicação. muito difícil passar no vestibular de medicina, e eu não sabia se eu estava disposto a passar tanto tempo tentando só entrar na faculdade, que muitas pessoas sempre, às vezes, têm essa vontade, fazem anos de cursinho e são apaixonados e querem realmente passar, mas eu não tinha muito desse toque ainda. E aí, por um milagre, acredito eu, eu passei no vestibular da minha atual faculdade, que é o Centro Universitário do Planalto Central, Uniceplac. Eu estou agora no 8º semestre, e assim que eu entrei, né, a gente sabe que a gente é cria de pandemia. Gente, pandemia, você foi muito é, certeiro em falar isso. eu comecei o curso, assim, completamente maravilhado, porque eu não esperava que medicina ia ser tudo o que é hoje, sabe? A gente tem uma ideia, quando a gente é mais novo, do que é a medicina, mas acho que se inserindo, entendendo, por exemplo, essa questão de representatividade estudantil, do movimento médico, das associações médicas, das sociedades, tudo isso, as especializações, isso foi algo que foi se abrindo para mim, eu fui me apaixonando cada vez mais, e hoje em dia eu sinto que realmente foi um curso que, de início, talvez não foi, assim, é certeiro, eu quero isso, mas que veio para mim e eu abracei, e hoje em dia eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sou completamente apaixonado. Acho que fazer medicina assim, algo particular, sabe? Eu sinto que quando você faz medicina, você precisa ter uma noção muito grande de autoconhecimento, de conhecimento de como tratar o próximo, de como estar junto ali, de como realmente fazer uma boa assistência, porque a gente está simplesmente lidando com a vida de outro ser humano, sabe? Que é a vida e a saúde, que são, para mim, os bens mais preciosos que uma pessoa pode ter. Porque se você está debilitado, se está com uma péssima saúde, você não consegue viver. O resto da sua vida não consegue. Não Não funciona, né? funciona. É o comportamento É, mais primitivo, né, Ju? e vocês falando, vocês estão vendo, assim, eu tô encantada com a fala dos dois, porque em muitas situações, alguns alunos, alguns estudantes buscam um curso, uma engenharia ou direito, porque o meu pai era engenheiro, porque a minha mãe é engenheira, porque a minha mãe é médica, e ela gostaria que eu fizesse até por conta da história da família. Mas aqui em vocês eu vejo a paixão, né? O amor no ser humano, não somente na medicina. Uhum. E a Yasmin trouxe aí na primeira fala, o comportamento humano me deixa aí seduzida, me deixa encantada. Isso. E exatamente, eu acredito também em tudo que vocês falaram, porque nós não somos apenas uma doença ou diagnóstico, né? O paciente, ele vai além disso. E você trouxe, Yasmin, a questão que é extremamente importante e hoje tem sido discutida ainda mais sobre experiência. E foi a Sim. tua experiência que levou você para a medicina, a experiência com a sua irmã, não foi isso? Foi isso mesmo. E hoje a sua irmã, como ela está? Desculpa essa pergunta muito pessoal, mas hoje você entende que você pode auxiliá-la ou auxiliar outras pessoas que possam ter uma doença e não sendo assertiva desde o início, né? Um Uhum. diagnóstico assertivo. Exato. Atualmente, a minha irmã tem 19 anos, é a minha princesa da minha vida. Hoje em dia ela tá mais estável, então as crises se estabeleceram, graças a Deus, deu uma estabilizada com relação à saúde. Ela tá muito bem, sabe? Apesar de ser uma síndrome muito rara, das meninas morrerem cedo, por conta de dos problemas neurológicos e gastrointestinais, porque é uma síndrome muito rara, uma mutação genética num gene chamado MECP2, que acaba dando intercorrências e atrapalhando todo o desenvolvimento normal de uma criança, né? Então, assim, hoje minha irmã tá muito bem, graças a Deus, e tá com 19 anos, superou todas as expectativas médicas,
assim, desde o início. E essa primazia de ter ela como início da minha paixão me fortaleceu e me faz voltar sempre quando temos dificuldades na faculdade, obviamente, quando eu remeto à identidade dela e a Yasmin pequenininha, imaginando e sonhando, estando ali no lugar do médico que foi uma ajuda para minha irmã, que, por exemplo, a doutora Ana, que é uma neurologista fantástica, ela que conseguiu estabilizar as crises da minha irmã, me inspirar nela, sabe? Me inspirar nos doutores também, que eu tive contato, não só pela minha irmã, mas, como eu disse, a minha trajetória foi se construindo, sabe? O doutor Valdir Craveiro, que é um psiquiatra excepcional, que me ajudou muito também durante essa trajetória, até também tem influência bastante do início de pensar em psiquiatria, foi por conta dele, sabe? Ele sempre tratou a questão da relação médico-paciente de maneira muito mais humana, sabe? E sempre olhando o comportamento não como forma de manipulação, sabe? Mas sempre com aquela teoria de Hipócrates de séculos atrás, que é, de fato, aliviar, curar o ser humano, olhar como completo. E é isso. Olhar o ser humano como uma máquina completa, né? Que ela é composta por diversos órgãos e sistemas, mas que também tem uma psique, também tem uma alma, também tem vontades. Então, às vezes é muito fácil para nós, que a gente fica anos estudando a fisiologia, a anatomia, para poder tratar uma doença específica, que às vezes a gente olha a doença, né? Porque a gente quer tratar a doença, mas não sempre lembrar de que tem um ser humano com vontades, com futuro. Único, né? Exatamente. Então, E vocês, mais um ponto da questão paciente, ele é um paciente e uma família, inserido na sociedade. Então, esse olhar também, né? O quanto o médico, os profissionais de saúde que acompanharam a sua irmã, o quanto influência de outros profissionais que estão bem posicionados aí no mercado impactam na vida da sociedade. Vocês são prova disso, né? Muito. E a IMED, nós estamos aqui para falar de formação, para falar da história de vocês, mas o que significa a EMED? Eu gostaria que vocês contassem como vocês estão inseridos nesse movimento. Vamos lá, quero saber tudo. Então tá. A EMED é a Associação de Estudantes de Medicina do Distrito Federal. Nós hoje estamos representando essa entidade e foi trazida a mim como presente da a antiga presidente, que é a Carol. E eu já estava na gestão do ano passado e ela me trouxe como presente ser a executiva dessa empresa, desse movimento social, estudantil, que representa, né, todos os estudantes do Distrito Federal. Então, nós somos a unidade. Estamos representando as 6 universidades do Distrito Federal hoje, que são regulamentadas pelo MEC. E a importância disso, eu vou deixar o Samuel falar um pouquinho, porque se deixar eu falo muito. Mas eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouco sobre a IMED-DF, que entrou no nosso coração. Sim. Desde quando eu entrei na faculdade, a IMED já era assim, um movimento muito forte. Eu entrei na faculdade já sabendo que a IMED cuidava das ligas, cuidava da representatividade estudantil. Então, é muito importante porque todas as faculdades que tem por aí tem o centro acadêmico, tem o órgão de gestão de ligas. Então, a EMED veio como uma unidade, trazer essa união entre os estudantes de medicina. E nós que somos do DF, a gente tem relativamente poucas faculdades, mas porque também o nosso espaço é mais restrito do que, por exemplo, o estado de Goiás ou São Paulo. Então, a gente consegue ter uma união bem mais presente, bem mais forte mesmo. E eu assumi a vice-presidência, eu estive no finalzinho da gestão do ano passado, e a Yasmin me convidou para ser o vice-presidente dela, e foi um convite assim que para mim foi um pouco inesperado, porque eu não tinha contato com a EMED assim até o ano passado, em relação à gestão e diretoria. Então, receber esse convite foi muito significativo para mim, eu amei demais. E eu acho que a IMED ela vem justamente por isso, porque os médicos eles têm que se unir, têm que ser uma unidade.
tem que formar associação, tem que Começar desde cedo. ser desde cedo, porque Começar desde cedo. é a partir de agora, é a partir de ser um estudante que você começa a sua formação médica. Tem um médico, eu participei de um congresso, que ele é um médico intensivista, que ele fez cursos em diversos países do mundo, e nós, no Brasil, somos o único país que, na realidade, o estudante de medicina, ele é um médico em formação, porque o nosso internato, ele é dentro do curso. E fora, o internato, ele é como se fosse uma residência, sabe? Então, é tipo, é fora. Então, Ele sai da aqui, faculdade e que ele vai vivenciar e Toda a aqui no experiência Brasil, prática. não, aqui é dentro desde o da início, graduação. dentro da graduação, você já está ali no internato, você já está ali junto com os residentes, com os médicos. Então você é um médico em formação, então você precisa ter responsabilidade, você precisa ter representatividade, porque, por exemplo, a gente está à frente, né? A gente representa os estudantes do DF frente aos grandes órgãos, como o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica de Brasília, a Associação Médica do Brasil. Então, a gente representa esses estudantes, a gente leva a voz de quem às vezes não consegue, porque o centro acadêmico ele representa a instituição, os alunos daquela instituição. Mas nós não, nós representamos todo mundo, todo mundo. Se você é estudante de medicina do Distrito Federal, a gente te representa. Então, se você tem uma demanda, se você quer mais representatividade, se você quer trazer algum assunto, às vezes até para o parlamento, que a gente teve na frente parlamentar, é muito importante ter essa representatividade, porque nos dá voz. E hoje em dia, questões como o internato, os cenários para o internato, é algo muito discutido, né? A questão Tem do muitos Invalida assuntos. também. É muito importante isso que o Samuel falou. Essa questão de ter representatividade frente a órgãos públicos, sabe? Órgãos políticos, enfim, que tem esse tipo de envolvimento. Precisamos ter voz. E com a EMED-DF e a EMED-BR, temos essa voz. A gente Sim. participa de projetos de leis, de criação desses projetos. A gente estava no primeiro semestre, né, na frente parlamentar de medicina, representando os estudantes do Distrito Federal. Então, tivemos um momento de fala, tivemos uma discussão sobre o projeto de lei que está tendo essa abertura sobre o exame de proficiência médica também. Então, estamos ali na primazia da construção de tudo aquilo para que... Tá na base, né? Exato. Porque eu acho que, assim, às vezes as pessoas esquecem que para você se tornar um profissional, você tem que ter passado pela formação. Uma boa formação. Exato. Então, se você negligencia a sua formação, que tipo de profissional você vai ser? Sabe? Então, você valorizar a formação médica, o seu momento como estudante, é muito importante porque é literalmente a sua base. Quando você for aplicar o seu currículo para residência, quando você for atrás do mercado de trabalho, né, estiver inserido no mercado de trabalho, você vai falar de onde você veio. Você vai falar de qual instituição você veio. Interessante, nós estamos aqui na Casa das Pontes hoje e a EMED me trouxe aí um insight, porque vocês realmente são ponte. É uma ponte, traz com que os universitários, as outras faculdades, tragam aí, vocês são pontes para que eles cheguem aí a esses órgãos regulamentadores, ao Senado, com uma voz mais forte, né? Exato. Então, como que o acadêmico, como que eu, acadêmica de medicina, vamos supor, chego e encontro vocês? Eu quero me associar. Como funciona, Yasmin? Então, nós temos um Instagram, mas além do Instagram, que é a nossa primazia, identidade visual, nós temos também... É o principal meio, né? O principal meio é o Instagram, sabe? A gente também tem a nossa principal, que é a EMED Brasil, então lá também tem os sites. Nos sites também tem as federadas. Você pode encontrar a EMED DF também no site da EMED Brasil e no Instagram. E como é que se faz para se associar? Hoje, diretamente via Instagram, temos um link no Instagram e a gente promove um investimento de R$ 30 semestral para promover eventos. Porque a IMED-DF, além de ter essa representatividade, a gente também faz o desenvolvimento, ajuda no desenvolvimento acadêmico estudantil, que tem como base extensão, ensino e pesquisa, né? Aprimorar. Então, dentro nós oferecemos cursos, oferecemos também contato com as sociedades médicas e os próprios eventos das sociedades médicas. Vem por meio da EMED-DF, que é a regulamentadora. Por exemplo, eventos científicos, de reuniões científicas, da Sociedade de Cirurgia Plástica.
só conseguiu ser aberto para os estudantes de medicina por Pela meio da EMED. EMED-DF, Sim. sabe? Aham. Então, é uma sociedade que é de cirurgia plástica, por exemplo. É uma sociedade extremamente estruturada, fechada, e que, para chegar em plástica, precisa fazer geral e depois plástica. Então, assim, é muito funilado. E ter essa oportunidade dos estudantes estarem lá participando de reuniões científicas. Também uma novidade que está chegando, vou falar para vocês em primeira mão, é o acompanhamento dos doutores que são representatividades dentro da sociedade, como o Dr. Jefferson, ter um contato com eles na Uhum. cirurgia e na própria clínica deles, a EMED-DF proporciona. Sim. Então, eu já vou dizer em primeira mão que nesse segundo semestre foram liberadas 3 clínicas, e as 3 clínicas que foi do presidente, do secretário e do financeiro da Sociedade de Cirurgia Plástica do Distrito Federal. Para que Sim. vocês tenham acesso, tenham oportunidade de se capacitar. Tem Exato. o network, né? Network O muito importante. E aí Demais. vocês falaram também, aqui no link abaixo, nós vamos colocar para que vocês tenham acesso à EMED. Então, Sim. nesse conteúdo também, né, podem ter acesso à EMED para se inscrever. E assim, não percam tempo de se associar, porque esse contato com profissionais, com cursos, com capacitações, com eventos científicos e Exato. movimentos, né? Exatamente, movimento O estudantil. movimento estudantil, o movimento acadêmico. Sim. Gostaria que vocês falassem sobre por que é importante o movimento acadêmico dentro das faculdades durante a formação, Uhum. além da EMED, né? Esse movimento como estudante. Qual a importância de estar inserido nos movimentos acadêmicos? O movimento acadêmico, assim como qualquer outro movimento, ele serve para você trazer voz, você trazer visibilidade para algo. Então, quando você traz uma visibilidade, você também traz representatividade. Quando você traz essa imagem, você coloca essa pauta em questão, você mostra para a sociedade que aquela situação é importante. Então, quando você não tem um movimento estudantil, quando você não tem uma representatividade estudantil, os estudantes não têm voz. Não tem identidade. Não tem identidade, não tem por onde se representar, não tem por que meio falar. Então, por exemplo, quando tem alguma decisão muito importante em relação à medicina, ou, por exemplo, às diretrizes estudantis, eu estive num evento que foi promovido pela Associação Brasileira de Ensino Médico, junto com o MEC, o Ministério da Saúde e até mesmo a OMS, para discutir sobre as diretrizes. Então, quando você forma a diretriz, aquilo é implantado para o país todo. Então, não é assim, a minha faculdade vai montar a minha diretriz, minha faculdade vai montar o meu currículo, pronto, acabou. Não, todas as faculdades têm um modelo, precisam seguir ali rigorosamente o que o MEC estabiliza. Estabiliza, né? Isso. Estabelece, perdão. O que o MEC estabelece porque você precisa seguir um padrão. Né? Você precisa, lá na frente, ter médicos que seguiram, tiveram uma formação pelo menos semelhante. Porque você não pode, por exemplo, ter uma faculdade que formou de uma certa forma, com a faculdade que formou de uma forma completamente diferente, essas duas pessoas trabalharem e estarem no mesmo contexto, com backgrounds, né, muito diferentes. Porque Exato. você precisa ter uma base muito bem estabelecida, você precisa de diretrizes, porque, novamente, como eu falei, o médico ele trabalha diretamente com a vida de alguém. Exato. Tanto que, por exemplo, na área da saúde de uma forma geral, mas na medicina você tem um conselho regional de medicina que ele rege. Você precisa, quando você se forma, você tem um número te identificando, falando, esse médico aqui está apto a exercer a atividade dele. Se você perde o seu CRM, você não é mais ninguém. Então, quando você tem essa regulamentação, você tem um movimento estudantil, você traz voz. Olha, o internato não está legal, os cenários não estão legais, eu não estou conseguindo aprender da maneira adequada. A metodologia que os professores estão usando é muito precária. Ou, por exemplo, meus professores não são qualificados o suficiente para me dar uma aula. Exato. Né? Não são qualificados, por exemplo, para me dar anatomia, para me dar histologia, me dar propedêutica médica. Porque não tem essa formação, não tem essa preparação. E quando você não tem um estudante falando, olha, o problema está aqui. Não tem como uma entidade, por exemplo, como o MEC, o Ministério da Saúde, a OMS, descobrir que está tendo um problema aqui, não tão básico na formação.
Então, essa é a questão do movimento, é a representatividade que sempre precisa. Sem representatividade não se tem voz, não se tem discussão, não se tem Não se melhoria. tem identidade, né? Eu acho que identidade gera pertencimento. Quando você pertence a uma comunidade, você Com acaba certeza, sim. transformando o ambiente quando você se reconhece, sabe? Vocês com a fala, né, e com toda essa representação junto aos acadêmicos, com certeza estão preocupados com a formação, né, com a qualidade do ensino e com certeza pelo projeto aqui que nós já conversamos algumas vezes, como esse profissional pode se posicionar frente ao mercado de trabalho, à sociedade, como ele pode sair melhor, além da formação que a faculdade dá, o que vocês podem contribuir para que esse profissional saia mais completo, não é isso? Então, com essas parcerias, como você citou, né, Yasmin, com alguns médicos que já possuem aí clínicas estruturadas para que vocês tenham acesso, os movimentos, como acredito que você vai falar um pouquinho mais à frente, outubro, né, novembro, já existe um cronograma, até para que fortaleça, além da formação médica, a capacitação e o currículo, né? Exato. Gente, o currículo é muito importante também. Eu acho que a Ju foi bem certeira. Falando um pouco sobre currículo e construção, porque hoje em dia o estudante de medicina também não pode ficar preso apenas na faculdade, porque nem todas as faculdades e universidades conseguem abarcar todas as possibilidades e o que o mercado de trabalho exige, né? Então a gente precisa se aprimorar e enfim, ir para vários campos. Ir além. Ir além, exato. As habilidades, exatamente. Né? Hoje em dia se fala muito sobre o extraordinário, o extracurricular. Então você precisa fomentar esse extra, porque os editais de residência hoje em dia exigem, por exemplo, a USP ela exige voluntariado. E a faculdade não vai atrás para você fazer um voluntariado. A faculdade não vai te oferecer, ela vai te oferecer, por exemplo, no edital da USP está muito claro, coisas são características da faculdade, coisas que o estudante tem que ir atrás. Então, a EMED, ela justamente, ela procura fornecer esse extra, o que o estudante pode ir além. Algo interessante também sobre a nossa associação é que ela é contínua, então você a qualquer momento pode entrar, você pode se tornar um associado e você está apto a participar das nossas atividades. Você é identificado, isso foi gera algo um número de matrícula quando você se associa. Exato. Agora foi algo que a gente implantou na nossa gestão para a gente conseguir manter um controle mais rigoroso, né? Porque todas as sociedades têm um registro de identificação. Por que a nossa não teria? E aí a gente fez um número de matrícula para identificar, para quando a gente, por exemplo, for emitir alguma coisa para alguma sociedade ou até associação, CRM, a gente tem lá os identificadores. E porque existem também benefícios por estarem com certeza atrelados dentro da EMED. E temos diversos benefícios, né? Como eu disse, a EMED ela fomenta ensino, pesquisa e extensão. Então, com relação ao ensino, promovemos eventos por meio das sociedades, também eventos próprios. Vamos lançar esse semestre a nossa jornada no final do ano, mas ao longo dos meses vamos ter os meses coloridos. Vamos ter o mês de agosto colorido, o mês de setembro colorido, o mês de outubro, novembro e dezembro para finalizar. Eu vou contar um pouquinho mais de cada mês e falar um pouco do plano e principalmente do que a gente tem aí para o ano de 2024.2 com a nossa gestão. O Samuel vai falar um pouco do mês de agosto, o que vai acontecer, o que vai rolar no mês de agosto. E eu vou falar depois de setembro, outubro, a gente vai alternando assim para vocês entenderem um pouco na prática os benefícios. Sim. Esse projeto foi uma campanha que a gente tentou realizar desde o ano passado, mas que esse ano que a gente conseguiu ganhar força e conseguiu realmente tirar da ponta do lápis e tentar colocar em prática. E vai colocar, já está em prática. Algo que é interessante que acho que a gente não comentou é que a gente, dentro da parte de ensino, na realidade a gente cuida das ligas, né? As ligas do Ciclo Federal. Temos mais de 30 ligas filiadas. Mais de 30, quase 40, se não me engano.
as ligas, elas... Se você é estudante, você, quando acabou de entrar na faculdade, já te é mostrado o mundo das ligas, que são pequenas associações, né, que abordam um tema específico. Então, por exemplo, liga de pediatria, liga de psiquiatria, liga de cirurgia plástica, de cardiologia. Então, você entra naquele mundinho para poder descobrir um pouco mais sobre aquela Sobre área. aquela Porque especialidade. você não consegue passar por tudo na faculdade. Então, você acaba entrando naquela liga. E a EMED, ela justamente fomenta que a atividade das ligas, né, que elas melhorem, que elas sempre tenham mais atividades Se e aulas, fortaleçam. fortaleçam. E que, por exemplo, existem as ligas de pediatria, por exemplo, do Distrito Federal, Liga de Pneumologia do Distrito Federal. Então, Vamos falar um pouco da Liga de Pediatria, que é o nosso amorzinho, tá? Eu, por acaso, sou presidente da Liga de Pediatria do Distrito Federal. E a EMED, ela influencia demais, ajuda muito nesse contato com outros alunos. E, assim, diferentemente das ligas institucionais, as ligas do DF, qualquer aluno de qualquer instituição pode participar, que nem a EMED, sabe? Então, a gente fomenta essa união, essa integração entre Essa todos os ponte. alunos, as pontes entre todos os alunos de todas as instituições. Então, agora, no mês de agosto, a Liga de Pediatria, com apoio da EMED, juntamente com a Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, vai realizar a campanha do Agosto Dourado, que é sobre a amamentação e aleitamento materno. Então, é um evento assim que eu particularmente... Que dia que é, Samuel? Que dia que é? Que dia que é? Então, já divulga como participar. A gente vai acontecer no dia 31 de agosto, pela manhã, no período da manhã, no Sindicato dos Médicos, na Asa Sul. E nós temos um cronograma maravilhoso. Agora a gente assumiu uma nova gestão. Quem está com a gente como coordenadora da Liga é a presidente da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, a doutora Luciana Monte, uma grande inspiração para mim. Ela é incrível. Ela também é professora lá na Católica, ela então é muito incrível. ela é muito boa. E aí ela falou assim, não, vamos fazer acontecer, e a gente vai fazer dia 31. E é um evento da Liga junto com a EMED, né, com apoio da EMED. E a Liga também, assim como a EMED, a gente tem o nosso processo seletivo, e o processo seletivo já está rolando. Então, se você é estudante, você tem o mínimo de curiosidade de pediatria, a gente te incentiva a participar dos processos seletivos. Das outras ligas também, das nossas outras ligas associadas, procurem. A gente tem lá, a gente vai, quando as ligas forem se filiando, a gente vai colocar a bonitinho. filiação é semestral. Semestral. Então você tem que ficar renovando a cada semestre. Isso. Então, as ligas que forem se refiliando, a gente vai deixar disponível, bonitinho, quais são as ligas e no Instagram, para as pessoas conseguirem ter acesso. E, por exemplo, eu me interesso na cardiologia, então a gente vai lá no Instagram da EMED, já consegue encontrar no link onde é que ele pode ir atrás dessa liga de cardiologia. E eu entendo também que a liga ela é importantíssima, além para conhecimento. Sim. Eu quero fazer uma residência, né? Não sei a residência, quero me decidir, eu quero tentar entender um pouco mais sobre essa especialidade, estar integrado nessa especialidade. Eu acredito que a liga e esse movimento são indispensáveis, né? São indispensáveis, total. Sim. Eu fiz parte de 6 ligas. Eu também fiz isso. Na dúvida, eu participei de 6. Na dúvida, foi 6. Fui pra pediatria, fui pra psiquiatria, fui pra uma liga de humanização também, maravilhosa. Fui pra pneumo. Estou em dúvida ainda com relação à minha residência, o que eu vou fazer, sabe? Sim. Mas experimentou. Tô experimentando vários, assim. Com certeza. Pra mim já foi diferente. Desde que eu entrei na faculdade, eu entrei na Liga de Pediatria da minha faculdade. E aí, no primeiro semestre, aí eu já entrei na diretoria no meu segundo ano, fui presidente no ano passado. Aí agora estou como vice e estou como presidente da Liga do Distrito Federal. Então, assim, na realidade foi por conta da Liga que eu consegui ter um contato com a pediatria e me apaixonar tanto pela pediatria. Por certeza, assim, eu sou muito grato, eu gosto tanto, incentivo tanto, porque foi isso que me abriu as portas e falou assim, é isso que eu quero fazer. Né? Os professores. E assim, essa programação que vocês disseram em agosto, setembro, outubro, novembro, já vai estar no Instagram? Como que vocês vão divulgar? Isso, já vai estar no Instagram. A gente vai começar a divulgação dos meses
na semana que vem. Porém, a gente vai antecipar o mês, porque tem um processo seletivo antes, porque envolve extensão. E para envolver extensão, né, que é a parte prática e estrutural, Uhum. demanda mais tempo de seleção, né? Sim. Precisa, além de ter algo teórico e técnico, temos que ter prático, né? Isso. E alguns critérios para cumprir. Então, hoje, exatamente, vai lançar umas 14, 15 horas, a gente vai dar uma olhada Vamos olhar aqui, dia 16 de agosto de 2024. Dia 16 de agosto de 2024, vamos lançar o nosso Outubro Rosa, Sim. que vai ser um dos maiores projetos da IMED-Dev 2024.2. E temos como uma das maiores parceiras e prazeres a TrainLab. Muito feliz de estar com vocês. Vamos contar um pouco mais desse curso. Vou só explicar o que é Outubro Rosa, como a gente programou, quem está por trás, quem está apoiando, quem que vai dar o certificado de extensão também, porque o certificado de extensão hoje exige uma instituição de ensino superior, estando atrelada e emitindo a questão da certificação. Então, temos como parceira a Universidade Católica de Brasília, que vai emitir a certificação. Nós temos uma parceria direta com eles. E ai, gente, eu falo com muito orgulho porque é a minha faculdade. Que é a minha faculdade. Não fala demais, não. Vamos ser imparciais. Vamos ser imparciais. Tudo bem. E ela que vai fornecer o certificado de extensão. Então, Outubro Rosa vai ter extensão, curso e também o evento presencial, que é o simpósio, né? Simpósio. Outubro Rosa. Que vai ter com parceria apoio direto da Sociedade de Cirurgia Plástica do Distrito Federal. Então, quem que vai estar lá na mesa vai ser o presidente, o secretário e o financeiro da sociedade. E os residentes associados à sociedade, do DAER e do HFA. E quem está dirigindo e à frente, sendo orientadora, coordenadora, a doutora Isabelle, excelente cirurgiã plástica. E ela proporcionou esse Outubro Rosa para abrir a oportunidade para as pessoas que não têm condição financeira para fazer uma reconstrução mamária. Então, assim, dentro da extensão, a gente vai ter a parte prática, que é a parte do centro cirúrgico, fornecendo atendimentos e suprindo essa necessidade populacional do sistema de saúde. Né? O multirão Outubro Rosa. E para preparar os estudantes, precisa da teoria, da prática, que a teoria vai ser no evento, que vai estar a Sociedade de Cirurgia Plástica como apoio, vai ter temáticos como câncer de mama, reconstrução e discussão de caso clínico, e um dos temas que eu sou apaixonada é sobre humanização, né? Vai ter no encerramento do evento presencial, que vai acontecer dia 12 de outubro, a questão da humanização e da relação médico-paciente, porque, querendo ou não, o Outubro Rosa se trata, sim, do câncer de mama, que é um tema particularmente que é difundido, mas também é pesado. Ainda bem que hoje está sendo tratada até mais com leveza e relevância, mas, querendo ou não, é uma doença que é catastrófica e mexe muito com a identidade, a autoestima da mulher em si. Sim. Então, vamos ter esse evento presencial, que a TrainLab também vai estar presente com a gente. A TrainLab vai fazer o curso de paramentação e sutura, que é a parte prática, que temos o prazer gigante de anunciar essa parceria. Hoje que estamos divulgando a extensão em si, eles têm toda a competência teórica e prática, sabe? Eles vivem isso. A Ju é da área da saúde. Então, também vamos ter no curso mesmo os próprios residentes e parceiros da Ju também, atuando e ensinando os estudantes ali. E uma coisa especial que eu fiquei apaixonada com relação à TrainLab é a individualização, sabe, Ju? Essa questão de não colocar dentro da sala de aula 40, 50 estudantes, mas ter uma sala reduzida e personalizada, individualizada e literalmente pegando na mão do estudante. Se você não preencheu aquela lacuna, sabe? Esse é o momento, lacuna, né? Exatamente. Esse é o momento, essa é a tua oportunidade de se tornar um médico de excelência. Sim. Mas é isso. Sabe? Yasmin e Samuel, esse movimento do Outubro Rosa, nós sabemos o quanto é difícil o momento de reconstrução,
mamária dessas pacientes que passaram aí, às vezes, por uma mastectomia total, radical, uma retirada de um tumor, e o tempo de espera. Então, esse movimento, além das questões acadêmicas, do desenvolvimento profissional, técnico, do envolvimento com o movimento acadêmico e educacional, a questão social, o benefício para a sociedade, né? Então, estarem inseridos e funcionar, que outros estejam também, é incrível. Isso não, né, eu me arrepio em falar. E a contribuição da Train Lab em estar com vocês na nossa sede, com os residentes da cirurgia plástica, realizando ali a capacitação, com os nossos especialistas também, é incrível. Nós estamos muito felizes e orgulhosos em estar falando sobre isso com vocês e que tenhamos muitas oportunidades, com certeza. Mas eu não quero deixar vocês irem embora, eu quero que vocês contem para quem não é ainda da medicina, mas estão olhando vocês e falam, gente, eu quero fazer medicina, eu quero estar na área da saúde. Primeiro, se inscreva no canal para saber mais, compartilhe. Antes de nós irmos para outra pergunta, eu tive um insight, acho que tem alguém lá do outro lado querendo saber como é a formação médica. Vocês falaram do internato, falaram da residência. Quando eu entro, eu fico... O que eu faço? Eu cheguei, aí me falaram que ainda tem que construir um currículo. Me contem. Sim. Quando eu entrei na faculdade, né, novamente, crise de Covid, a gente não tinha muita perspectiva do que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Então, é muito importante essa questão do currículo, né, de você formar desde o seu primeiro semestre já e começando dando aqueles passinhos de bebê para poder crescer e quando chegar lá no seu internato você tá mais bem formado. Né? Exato. E inclusive a EMED dá suporte para isso, porque nós temos um eixo científico que faz com que a gente tenha produções de artigos, produções de resumo, produções de capítulo de livro. Acho que a gente chegou a comentar que a gente vai fazer a nossa jornada do raciocínio clínico, dia 1 e 2 de novembro, lá na Universidade de Brasília. A gente vai ter mini cursos, vai ter palestras, vai ensinar sobre as 4 grandes áreas, né? A gente vai dividir em módulos de pediatria, cirurgia, ginecologia, obstetrícia e clínica médica de uma forma geral, para o estudante desde o primeiro semestre até aquele que está lá no 12º, para poder ter uma perspectiva do quão é necessário o raciocínio clínico, de como é importante você participar de eventos científicos para você conseguir ter noção do que está sendo mais atualizado na medicina. O que está sendo cobrado também de ti, porque assim, como é que funciona a medicina? Nós fazemos 6 anos, né, de faculdade. Normalmente a galera confunde com 5 anos, mas é 6 anos. 6 anos. Os 2 últimos anos é a parte mais prática, que é a questão do internato em si. Depois disso temos a residência, né? E para a gente chegar até a tão sonhada residência, a tão sonhada especialização, a gente passa por uma análise curricular e para uma prova prática e também uma entrevista, sabe? Então temos a prova, que quem elabora depende, né? Um dos maiores órgãos depende do local onde você quer fazer a residência. Exato. Do hospital, sim. O ENARE, por exemplo. Falando específico do ENARE. Temos a prova do ENARE, que tem a oportunidade de não só hospitais da região, mas do Brasil inteiro. É como se fosse um ENEM, para ser algo bem mais didático. Uma comparação prática, né? Uma comparação na prática. E assim, ele tem a prova, né, que contempla todos os conteúdos do ciclo dos 6 anos de medicina. Sim. E também temos a análise curricular, que a Ju comentou, que é uma das coisas importantes também, porque assim, você está competindo, gente, com pessoas de medicina, então são pessoas que estudam, então assim, se dedicaram horas. Então, talvez na competência de conseguir uma vaga, na verdade, o que vai deixar de você conseguir ou não pode ser um ponto de currículo. Exato. Uma participação num evento, uma participação de evento, de um congresso. Hoje em dia, o que está mais publicação de artigo sendo analisado dentro do currículo, eu vou falar do ENARE porque assim, abarca muito mais hospitais
E, como eu disse, é como se fosse um Enem. A possibilidade A possibilidade maior, maior né? para Sim. você, do país, para você fazer residência, sabe? Uhum. Uma das residências mais concorridas hoje está sendo a psiquiatria. A residência mais concorrida hoje está sendo a psiquiatria. Depois vem dermato, enfim, e outras especialidades. Otorrino também é uma residência muito difícil, tem poucas vagas. E, assim, competição o tempo inteiro. Então, assim, certeza. o currículo pode ser o seu diferencial. Na verdade, tem que ser o seu diferencial ali na avaliação teórica, sabe? Alguns hospitais têm entrevista. Então, assim, além do currículo, além da questão teórica, tem a entrevista, que a gente pode comentar isso um pouquinho depois, sobre como se portar na entrevista, porque na entrevista vai Uhum. perguntar o que você fez na faculdade. Você participou de movimento médico? Você participou de Sim. movimento estudantil? Você teve Então, esse contato. movimento social. Exato. E Isso a você, gente e você comenta. precisa ter esse contato, Essa né? desenvoltura, Exato. né? Porque você. É que nem a Yasmin comentou, o currículo, e eu tinha comentado antes, né? O currículo você tem que formar desde o primeiro semestre. Porque são muitos pontos, muitas coisas que a gente precisa passar. E, por exemplo, a gente É uma tem. construção gradativa. gradativa. É E um a gente. amadurecimento também, né, Exato. Samuel? Com Total. certeza. Eu acabei de entrar na faculdade, primeiro onde eu estou inserido, né? Sim. Então, essa participação gradativa, esse Exato. amadurecimento é uma construção e que no final ela será recompensada com oportunidades. Além Sim. da Total. oportunidade aí na pontuação, Aham. e vai somando, né, Yasmin? Aham. A questão do network, Uhum. né? A relação com profissionais que me trazem um espelhamento. Vocês Sim. trouxeram aí Total. exemplos, né, de grandes profissionais que já trazem aí, nossa, gostaria, quero ser um profissional como eles, Exato. Sim. que é indispensável o desenvolvimento da comunicação, da Sim. relação com outros colegas e com o paciente, não é? Sim. Aham. Crescimento pessoal também, né? Tem Sim. muito disso. E a EMED, ela ajuda em tudo isso, porque a gente tem os nossos diretórios que Direção. eles realmente buscam alavancar o currículo de todo mundo e dar essas oportunidades da pessoa crescer, desenvolver, ter mais experiência. Aham. Aí eu acho que a gente vai passar melhor sobre o Eu vou Enari. falar E um pouquinho aí, mais Melhor. sobre currículo. Fala mais pra gente. Vamos Que específico acho- do Do Enari. Enari. Vamos Isso. pro Enari, é Vamos pro importante. Enari, que todo mundo tá surtando, porque o Enari sempre muda, sempre está mudando o tempo todo, Retificações. sempre coloca retificações. Então, assim, é muito importante você ter o conhecimento do currículo da residência que você quer e pretende. Porque muda o tempo inteiro. E, gente, as faculdades não estão atualizando o tempo inteiro, sabe? Então é importante É o você aluno, ter né? Exato. essa questão de você ir até mesmo interesse. Ir no centro universitário e fala, olha, no Enari agora tá assim, então vamos mudar a questão da certificação. Uma das mudanças, assim, que todo mundo tá arrancando os cabelos é a questão das monitorias, né? O Enari mandou a retificação desse ano, né? Já temos o lançamento do edital e as monitorias hoje precisam ter 12 horas semanais. Então, assim, se você não tiver lá na certificação certificado. 12 horas semanais, o seu currículo pode ter chance de ser recusado. Então, você não consegue ter a pontuação, apesar de você ter feito a monitoria. Então, assim, tomar cuidado com quem está emitindo a certificação. Por exemplo, a certificação de plano de extensão, a questão de extensão especial e prestação de serviço, que é uma das coisas que é cobrada muito no Enari. Tá na segunda página do Enari, que estou com o Enari aqui aberto, né, a avaliação curricular daqui do Enari aberto. E, assim, a extensão precisa ser vinculada a uma instituição de ensino superior. Então, quem precisa emitir a certificação precisa ser uma IAS, né? Caso uma empresa X ou Y estou oferecendo extensão e quem emitir for a empresa, gente, não vale de nada, o certificado vai ser recusado. Sim. Então, assim, prestem atenção aonde vocês estão se envolvendo, se especializem sim aonde você está e quer ser inserido futuramente, sabe? Sim. Ter esse interesse, gente, é individual. Porque isso não é ensinado na universidade. A universidade não tem essa dever de passar para vocês. A gente precisa também caminhar os nossos próprios passinhos, sem muletas, porque, querendo ou não, a gente está preparando para o mercado de trabalho, não para ser formados bons médicos só dentro da universidade. E tem uma questão importante. Os projetos de
extensão, os eventos geralmente são realizados pelos professores. Então, geralmente um professor, quando ele faz um projeto de extensão ou quer realizar um evento, é porque ele tem aquele tempo disponível. Não são todos os professores que têm. Especialmente na medicina, que geralmente a A maioria são médicos, disponibilidade é diferente, sabe? né? Então, o aluno procurar o professor, o aluno Orientador, né? orientador, né? Procurar o professor para orientar um trabalho, seja um artigo, seja um projeto de extensão, seja um curso, precisa, né, do aluno ter essa proatividade. Então, é até algo importante, né, acho que a gente não comentou, a EMED a gente tem parcerias com os centros universitários. Né, a gente, por estarmos, né, temos pessoas da gestão de de todas as universidades, né, Dentro da gestão, dentro da gestão, diretoria. a gente consegue ter esse contato. Então, por exemplo, a Católica é super parceira, né, fez essa parceria com os projetos de extensão, né? Então, os nossos projetos são assinados pela Católica. Exato. Conveniados pela Católica. Nós somos conveniados pela Católica. E é importante saber a qualidade também, né? A qualidade desses cursos que serão ministrados, desses eventos, né? De onde vem, quais são os especialistas envolvidos nisso. Exatamente, total. E, gente, uma coisa que eu queria também frisar é a questão da pesquisa. O Samuel tem muita propriedade de falar de pesquisa, porque ele é apaixonado, é isso que ele quer se envolver até futuramente, com relação ao propósito de vida mesmo. Mas só falando um pouco mais da pesquisa, porque além da extensão é um eixo muito importante para um estudante se desenvolver e estar desde cedo tendo contato, né? Então, o projeto de iniciação científica é muito importante ter a questão do FIC, publicar publicar artigos em revistas de grande valor, né? Não, porque assim, científicas. Então, assim, dentro das revistas temos categorias de revistas, tipo A, tipo B e tipo C. Então, assim, quanto mais próximo do tipo A, mais reconhecimento você vai ter no teu currículo, né? Que é no Lattes. Adicionar tudo no Lattes bonitinho. E eu vou deixar o Samuel ter mais propriedade para falar sobre a questão de pesquisa. E até mesmo com relação à pontuação. Porque, assim, de fato, como primazia, você desenvolver essa questão da atividade de pesquisa, trabalho científico e tudo mais. Eu até coloquei aqui o óculos. Pois bem, a pesquisa, ela é uma área que, na medicina, acho que de início a gente tem uma tendência a subestimar, porque a gente está tão preocupado ali com a faculdade e a prática, a gente quer tanto aprender a estruturar e tudo isso que a gente esquece que a medicina é uma ciência. A medicina é ciência, a medicina tem que ser baseada em evidência. O que é isso? A cada tempo, de tempos em tempos, novos médicos e cientistas mesmo vão atrás de novos medicamentos, novos tratamentos especializados para aquela doença. Então, por exemplo, na área de oncologia, eu fiz um estágio em oncologia durante as férias e a professora, né, a doutora que me recebeu, falou: oncologia é pura medicina baseada em evidência, porque você tem vários medicamentos diferentes para o mesmo tipo de câncer e cada câncer tem um tratamento diferente, então você precisa estar ali o tempo inteiro fazendo estudos, ver esse tratamento foi melhor para esse tipo de câncer? Foi, não foi? O tratamento que até agora era preconizado para esse tipo de câncer realmente funciona? Tem algum melhor? Então, a medicina ela tem que ser baseada na pesquisa. E isso tem que ser fomentado desde a graduação, porque é quando você está se formando. Então, é quando você tem um contato ali com artigos científicos, com a medicina baseada em evidências. Isso é muito importante. Os alunos, às vezes, tendem a subestimar, porque, de verdade, de todas as áreas, acho que é a mais difícil, porque você tem que ler muito, você tem que se dedicar bastante, você tem que escrever. Que, às vezes, por exemplo, um projeto de extensão, você tem ali aquela contato direto, né? Você faz o projeto de extensão, você tem aquela interação social, você fala com o paciente, você tá ali, todo aquele negócio. Na pesquisa, não. Você tem que sentar na frente do computador, estudar, ler, escrever um artigo e esperar, às vezes, meses até o seu artigo ser publicado. Para aí sim você, por exemplo, ter uma pessoa que lê seu artigo e falar com você, discutir o assunto. Então, assim, a pesquisa é a parte mais científica mesmo, demanda mais tempo, e por isso que, por exemplo, no Enare, é o que mais pontua. É o que mais pontua. É o que mais pontua disparado, não tem nada que chegue a pontuar a mesma pontuação que o projeto de iniciação científica. Então, a gente... 12 pontos no currículo do Enare. 12 pontos. É muito. Muito. E você precisa ter 2 anos. Por exemplo, só de iniciação científica. A gente faz transversal, longitudinal, por meio de professores. Que demanda mais de tempo, tipo 1 ano, 2 anos.
aqui no Enari fala que você precisa ter, por exemplo, um ano. Um ano sendo como de iniciação científica, te pontua 6 pontos. E a pontuação máxima são 12. Então, teoricamente, você precisa de 12 anos. E o PIC, né, o Projeto de Iniciação Científica, PIBIC, tudo isso, ele tem a duração de um ano porque você precisa estudar, você precisa trazer para o seu professor, quero estudar essa doença específica, Fazer análise, analisando isso e aquilo. Sim, eu tenho 2 projetos de iniciação científica já. Um foi sobre os casos de meningite no Brasil, em menores de um ano, 2019 a 2024. A gente conseguiu achar muita coisa, ver a epidemiologia também é outra coisa que o aluno de medicina tende a passar batido. Não tipo é já medicina, né? Mas é tão importante a epidemiologia porque você consegue, às vezes, diferenciar uma coisa da outra e você consegue entender, por exemplo, que na época da dengue, esse ano, pelo menos em crianças, tiveram quase 3 milhões de casos. Incidência, prevalência, como agir de uma Qual forma mais assertiva. Exato. Né? Qual que é, por exemplo, o sintoma mais grave, né? Que você vê ali aquele paciente está com aquele sintoma, você suspeita daquela doença, está com aquele sintoma, meu Deus, esse sintoma é o mais preditivo de morte. Sabe? E a epidemiologia que te dá isso. Você não tem como, assim, tirar isso só da sintomatologia, da fisiologia, empírico, né, sabe? Samuel, Porque, exatamente, Exato. cada país é um país diferente, então a epidemiologia do Brasil é uma, dos Estados Unidos é outra, da Europa é outra, e por isso, inclusive na minha fala inicial eu falei sobre a questão de estudar algo que seja internacional, né? A medicina, ela é internacional, a epidemiologia, ela é internacional, então os dois projetos de iniciação científica que eu fiz foram de epidemiologia, e para mim, assim, é uma das áreas mais importantes que existem. Então, a gente da EMED, a gente tem o nosso eixo de científico que ele fomenta e ele ajuda. Por exemplo, geralmente são direciona. Sim. A gente vai falar começar, nunca, não sei como começar. Sim. Exato, a gente direciona. Não dá pra falar assim, vamos produzir pra você. Não existe isso dentro da EMED. A gente fomenta o desenvolvimento. Sim, a gente não tem, porque assim, não tem como uma equipe de 17 pessoas dar assistência a 3 mil estudantes. Quase 3 mil estudantes que tem em Brasília hoje. Então, aqui, né, fala, pesquisa ou órgão equivalente da IES. Você precisa estar sempre atento aos editais que a IES fornece. Então, por exemplo, como a gente está nas instituições, a gente ajuda, fala assim, a Uniceflac, né, que é a minha faculdade, vai lançar o edital agora, ou a Católica vai editar, sabe? Então a gente dá essa voz, esse porta-voz, fala assim, vão atrás, o direcionamento. Então, é muito importante, inclusive aqui logo abaixo, né, tem a questão dos trabalhos científicos. Quando a gente entra na faculdade, eu não sabia. Mas eles falavam muito assim, produzir banner, produzir pôster, apresentação banner? oral. A gente acabou de chegar, primeira semana, o que é banner? Que é banner? Já falando assim, vamos no Google procurar um banner, não é aquele não, viu? Gente, não é esse tudo. Não é esse. Não. Pois é, não é o que a gente pensa que é não. Na realidade só que também, é diferente. Né? Os banners, os trabalhos científicos, eles podem ser ou apresentações orais ou posters de banners, né? A apresentação oral é basicamente um slide que você vai fazer, você vai estudar sobre um assunto e você vai fazer uma apresentação oral. Você vai fazer um slide explicando, que nem quando você estava no ensino médio ou agora você está na faculdade tem que apresentar um trabalho. É isso, você vai fazer uma apresentação oral, só que você vai fazer uma apresentação para uma equipe de médicos hiper especialista, porque geralmente esses trabalhos são para congressos. Avaliado numa banca. Isso. E assim, o congresso, as jornadas, os eventos científicos, eles servem para juntar os médicos especialistas naquela área, os médicos bambambam, para poder discutir sobre aquele assunto. Então é os hot topics, é o que está acontecendo na medicina hoje, sabe? Então vai trazer um médico especialista sobre asma para falar assim, na asma hoje a gente faz assim, assim, assado. Então, são pessoas muito capacitadas. E aí e por isso que esses trabalhos científicos são tão importantes, são tão uma bem relevância pontuados. muito maior. Exatamente. E quando o seu trabalho é aprovado no congresso, ou por exemplo, como a gente faz na EMED, a gente tem um projeto, que é o Júlio Científico, que a gente fomenta a realização desses trabalhos, né? Apresentação de banner, pôster, para você poder apresentar. 20 grupos criados, né, pela nossa equipe 20, científica. 60, eram 60. Mais de 20, eram 60 e foi diminuindo. Foram diminuindo porque, às vezes, a demanda... Porque, por exemplo, participação em congresso, de fato, é um pouco mais dispendiosa. Então, é algo que o estudante precisa ter em mente toda vez que ele vai se organizar para participar de um congresso, às vezes fazer uma viagem para fazer um congresso. Eu, particularmente, fui para o Congresso Paulista de Pediatria. Foi, assim, a melhor experiência da minha vida. Eu amei demais.
Então, ter essa comunicação, ir atrás dos eventos e publicar trabalho é muito importante porque você te dá ainda também a questão do networking. Eu, por exemplo, consegui um estágio na USP, que eu vou realizar no ano que vem, se Deus quiser, em pediatria por conta desse congresso, né? Por conta do networking, de falar com... É que o pessoal da USP estava lá. Então eles falaram assim, quero te fomentar, quero que você vá conhecer. Então é importante para o aluno. É muito importante. Uma coisa que eu queria falar é que normalmente estudante, pelo menos no início, tem aquela mente, eu vou publicar, mas não vai ser reconhecido, não vai ser aprovado. Gente, vai sim. E eu conheço diversos estudantes. Samuel é um exemplo mesmo que conseguiu ser premiado do melhor trabalho de congresso, sabe? Congresso Nacional. E congresso nacional. E quem fez foi um estudante de medicina, não precisa estar na residência, não precisa estar, tipo, no último ano, no doutorado. Precisa de dedicação, de esforço e proatividade. Total. E principalmente pelo que vocês estão falando aí, é iniciar desde cedo. Iniciar cedo, buscar suporte, buscar as associações, buscar quem já está inserido de alguma forma, assim como vocês, mentor, né? Buscar os mentores, os professores, as instituições, né, que possam fornecer de alguma forma o suporte para a conquista, né, subindo cada degrau de forma constante, gradativa, mas constante, né? Exato. Sim. Vocês falaram também, que nós temos um tempo, que senão eles fogem da gente, sobre as competências para a entrevista da residência. Que também é uma habilidade a ser construída durante a vida acadêmica, né? Algumas habilidades para passar por uma entrevista, nós já sabemos, entrevista de emprego, mas a entrevista para a residência, ela também exige algumas competências, habilidades, né? Vocês estão aí desenvolvendo as soft e as hard skills e aí elas serão exigidas lá, possivelmente aí na residência. De uma forma mais rápida, pincelada, o que vocês têm visto geralmente nesse processo de entrevista para algumas residências? Em primazia, você construir uma boa comunicação, né? E falar das suas experiências individuais e principalmente de o que mais interessa. Você sabe tratar um paciente? Sabe? Você consegue conversar com ele e ele atendeu o tratamento que você hoje está propondo? Sabe? Porque temos... Gente, o Google é o Dr. Google atualmente, né? Então, assim, hoje em dia, o paciente chega lá não perguntando... doutor, o que você acha que eu tenho? Não, ele já fala. Doutor, eu tenho sinusite. Como é que você desconstrói a pessoa que já foi no Dr. Google que ela não tem sinusite e tem só uma renite, por exemplo. Não só, mas uma renite. Qual a diferença dos dois? Sabe? Como é que você vai desconstruir essa geração que tem hoje em dia muita informação, mas hoje não conhecimento? Porque senão todo mundo já ia ser médico, já ia ser profissional de saúde, enfermeiro, tudo, sabe? Então, assim, ter essa boa relação médico-paciente é muito abordado em entrevista mesmo, sabe? Como é que você vai fazer com que o teu paciente ali, que hoje é totalmente diferente de antigamente, possa atender o teu tratamento com excelência, sabe? Possa atender o teu tratamento e falar assim, ok, confio em ti e vou seguir tal coisa, né? Hoje em dia requer muito além de confiança, requer uma identificação, né? Eu estava comentando até mesmo antes de iniciar as gravações, essa questão do epicentro, né? Quem que está no epicentro hoje? Ser humano. Ser humano. Como um todo. Antigamente era o produto que estava. Era tipo assim, eu vou oferecer para você uma oferta. Medicamento. Eu vou te oferecer um medicamento e você vai comprar. Hoje em dia não temos vários tipos de medicamento. Sim. Várias possibilidades. Terapias farmacológicas, não farmacológicas, isso. Né? Então, Exato. Por isso que o epicentro hoje está sendo ser humano, por isso que hoje o processo de mercantilização, até mesmo de desenvolvimento, o epicentro está sendo ser humano. Então, precisa ser algo muito mais individualizado, personalizado. E eu digo mais, Yasmin, que interrompi, além disso tudo, né, o olhar para o mercado da saúde.
Sim. O que o mercado da saúde hoje tem exigido dos profissionais de Com saúde do médico? certeza. Nós sabemos que as operadoras estão aí envolvidas, as Uhum. instituições de saúde, Uhum. as instituições não governamentais. Nós temos aí vários modelos de saúde e vocês que estão aí durante a formação, estarão saindo, ficar atento ao movimento da saúde, né? O que é a saúde? O que nós temos para entregar? Menos desperdício. Então, se eu Exato. peço o exame toda vez que o paciente me pede um exame, ele quer um exame, ele quer 10 exames. Por que a gente, né, Exato. trazer Aham. essa argumentação, esse olhar clínico, mas o Exato. olhar de sustentabilidade Exato. também para a Porque saúde? Hoje, exige, né, essa é, sustentabilidade hoje. Hoje o paciente que está do outro lado exige essa sim. sustentabilidade, Ele Hoje é em dia uma se sabe? entende. participação Hoje se entende melhor que o médico, apesar de ele ter a formação, de ter estudado anos e anos, se você receita um medicamento e o paciente simplesmente não adere a esse tratamento, é não serviu para nada, desperdício. não Desperdício. serviu. A ida dele, o seu medicamento, o seu Foi bom. estudo foi em vão. Então, você ter essa habilidade de comunicação, de você transparecer aquilo que você quer para o paciente, essa habilidade de lidar com o ser humano. Porque eu conheço tenho colegas que falam assim, cara, eu não quero mexer com, não gosto de ser Não gosto humano, de pessoas, não né? gosto de ser humano. E é assim, me preocupa um pouco. Existem áreas na medicina que você consegue ter um acesso, por exemplo, você é mais restrito, né? Você mexe mais com algumas máquinas, algumas coisas e tal, mas ainda assim você precisa ter contato com o paciente. É uma área que Exato. você está lidando com o ser humano integralmente. Não tem como. Está lidando com a vida, com a saúde do ser humano. Então, não é pouca coisa. Então, justamente essa questão de você entender que o paciente pode ir atrás de uma outra opinião médica, de que você, apesar de ter estudado muito, você não é detentor de toda a Do verdade. conhecimento. Então, você, às vezes, sair um pouquinho do pedestal e falar assim, tá, eu preciso atender esse paciente de uma forma integrativa, de que ele vá me escutar, de que ele vá aderir ao meu tratamento e de que eu transpareça essa habilidade de comunicação, esse profissionalismo desde a graduação. Porque a Certo. gente já atende, no internato a gente já está ali com o médico atendendo, sabe? Então, deixar, vou me preocupar com lidar com o paciente quando me formar. Não. Samuel, me veio Exato. aqui, nós temos muitas literaturas sobre a assertividade do cuidado quando nós envolvemos o paciente, quando ele está centrado no cuidado, quando eu envolvo a família, quando eu envolvo o paciente, até para adesão do tratamento, porque como que eu vou educar um diabético que fez tudo de forma inadequada a vida inteira a fazer até essa virada de chave? Então, Sim. envolver o paciente, se comunicar, Uhum. a segurança do que vocês estão falando, que eu estou falando. Agora você me trouxe aí um ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre multidisciplinar. Falou assim, vamos trazer o médico para próximo, né? Exato. Vocês, durante a formação, vocês trabalham aí com multidisciplinaridade, com outras áreas, com certeza. outras formações e qual o impacto disso no atendimento ao paciente que vocês têm vivenciado? Durante a formação, multidisciplinar, o que é o multi para vocês? O multidisciplinar, eu acredito que seja abarcar as facetas do ser humano, sabe? Então, assim, por exemplo, dentro de um hospital, eu vou lidar, assim, com o enfermeiro, eu vou lidar com... essa multidisciplinaridade vai fazer parte da minha rotina. Sim. E por que não Integrar. integrar? E sempre fazer Sim. ter esse contato, sabe? Desde cedo. O cuidado, De interação. o cuidado ele tem que Uhum. ser multiprofissional e interprofissional. Exato. Então você precisa ter vários profissionais de saúde, sejam eles enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutrólogos, nutricionistas, se comunicando com você ali. Né? O médico ele tá com a caneta na mão e ele prescreve, por exemplo. Mas se você prescreve sem ter um apoio, por exemplo, usando da diabetes, paciente que veio com uma emergência diabética, né, que teve uma intervenção, o médico vai atender ali, mas é um nutricionista que vai dar um apoio nutricional, é a psicóloga que vai tratar. Então, realmente, a psicologia, por exemplo, hoje em dia, né, nós estamos no século das doenças psíquicas, da ansiedade, da depressão, o psicólogo está ali em contato próximo com o médico é essencial. Então, ter professores, por exemplo, ou de outros profissionais da saúde nos dando aulas, às vezes é até uma forma de dar uma capacitação a mais. Porque
porque você, por exemplo, um psicólogo, ele é especializado na psique. Um farmacêutico, ele é especializado na farmacologia. São áreas que a gente aborda dentro da medicina, mas são pessoas extremamente bem formadas. Então, assim, nós precisamos ter profissionais médicos nos ensinando, especialmente na questão prática, mas que a gente precisa ter essa noção de gestão hospitalar, Sim. dessa questão de gestão de equipe. Então, o médico, ele é o gestor da equipe. Então, quando você tem um médico que não sabe gerir, não sabe entender o papel e a importância de cada um, inclusive a dele mesmo e do paciente, né, em si, a gente não tem um cuidado efetivo, integral. assertivo. E só complementando um pouquinho, é o desenvolvimento, tipo, tanto nosso, como profissionais, mas também para o paciente aderir, Sim, sabe? A adesão do paciente. E isso, eu estava estudando, eu gosto muito de estudar sobre cérebro, né? E, assim, falando um pouco sobre impacto emocional com relação ao o teu cliente, né? Eu não gosto muito de chamar paciente, porque me remete a uma coisa bem mais passiva, não tão atuante. Então, assim, o cliente que você está ali tratando dentro do seu consultório, ele precisa que você impacta emocionalmente ele para aderir ao seu tratamento, sabe? Na pediatria é muito isso, muito isso assim. Envolve, só complementando só um pouquinho, a questão de áreas até mesmo cerebrais ativadas diferentes, sabe? Principalmente no córtex pré-frontal, ventromedial e ativação dele, sabe? Quando você tem um impacto emocional gerado diferente, temos estímulos diferentes dentro do cérebro, sabe? Então, quanto mais ativação, mais identificação, fisiologicamente até, quando a gente passa uma imagem de radiografia, tem muito mais impacto, sabe? Com certeza. Isso é muito interessante. Todos nós somos muito mais ativados pela emoção. Por isso que a certeza. experiência da sua irmã fez toda essa mudança e essa ativação para que você, né, Total. eu quero fazer medicina. O papo tá muito gostoso. Eu ficaria aqui muito tempo falando com vocês. Mas lembrando aqui, eu gostaria que vocês retomassem onde os alunos que estão vendo vocês, onde as ligas, onde quem está interessado em falar com vocês podem encontrar vocês. Lembrando que os links também estarão aqui abaixo na TraineLab. E chamem, convidem. Sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Nosso merchan, né? Nosso merchan. Gente, procurem a gente no Instagram, @emed.df. Nós temos lá na nossa descrição um Linktree com todos os links possíveis e inimagináveis. Nós temos lá nosso formulário para os associados. Para você que, como estudante particular, quer ir lá e se associar, nós temos o formulário para afiliação das ligas. Então, se você é uma liga do Distrito Federal... Tá tudo lá no Linktree. Ou de alguma instituição, né? A gente tem várias ligas que são de instituições, né? Para você ter essa possibilidade de contato com as outras ligas, com as sociedades médicas, a gente tem lá um edital bonitinho explicando todas as vantagens, benefícios, e também os nossos eventos, né? Lá divulgamos os nossos eventos, os nossos coloridos, né? Nossos meses coloridos. Os que a gente já tem certo, né? Dr. Rosa e o Agosto Dourado estão vindo por aí. E o Setembro também, que é a Sociedade de Psiquiatria, tem mais isso também. Mas a gente vai atualizando, vai mandando lá. Tudo lá, coisa. no @aemed.df. Sim. E fiquem ligados, porque a gente tem vários cursos rolando já. A gente vai ter a jornada do intercâmbio. Já vai ser muito legal, vai ser no final do mês. Nós temos os cursos que são oferecidos já pela Anadem, uma parceira nossa. Então você pode ir lá e se inscrever no curso da Anadem. Nós temos congressos que são parceiros, né? O Congresso de Urgência e Emergência Médica. Você pode ir lá se inscrever com a TraineLab é parceira também do evento. Então pode ir lá se inscrever, a EMED tem desconto. Isso. Congresso do CRM também. Sim. Só comentar um pouco do Congresso do CRM. Nós vamos ter uma representatividade dentro do Congresso. Então, a EMED-DF vai estar junto com o Dr. Eduardo, lá no CRM mesmo, que vai ser o Congresso. Na verdade, o local vai ser na Unieuro, mas quem está fazendo é o CRM. É o CRM. Isso. Sim, nós tivemos uma reunião com eles, que foi super interessante. Foi a primeira vez que o CRM abriu as portas e aderiu à opinião de estudantes. Então, vai ser o 5º Congresso de Ética Médica do Distrito Federal e o 3º Congresso de Ética dos Estudantes de Medicina. Então, a gente está lá como estudante se apresentando, apoiando. Então, você se inscreve
Tá tendo concurso de trabalho científico, então já apontou para o seu Enário e para o seu SESI, para qualquer currículo. E Isso, ainda é de gente. graça, 100% gratuito. Pode se inscrever, são só 2 dias que vão abordar temas super interessantes que a gente vai estar lá. Exato. E o mais importante de todos, eu acho que é o evento mais importante que vai acontecer, é a nossa jornada. Novamente, está lá, as inscrições estão abertas. Capítulos de livro vão ser vai ter um edital para você escrever um capítulo de livro junto com os outros associados ou ligas que se interessarem em montar equipes para poder produzir, né? Novamente, Enari, currículo, vai pontuar aí. Se liga aí, hein? E a jornada, 1º e 2º de novembro na UNB. Não percam, vai ser perfeito. Todas as informações estão no Instagram, @aemed.dr. Sim. E os estudantes de medicina, os estudantes profissionais da saúde já possuem um desconto, mas os associados na EMED, desconto especial. Então, Sim. os cursos da Trainilab, os associados terão muito mais descontos. Não percam, fiquem conosco, se inscrevam, compartilhem. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e até o próximo episódio do nosso podcast. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.